Bem, retomando os trabalhos, antes de iniciarmos a sessão das 14 horas, do dia 15 de julho de 2020, apenas confirmando o resultado do julgamento dos últimos processos da sessão das 9 horas, o item 82, recorrente One do Brasil. O colegiado decidiu, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Ricardo e Creus, que votaram pela conversão do julgamento em diligência. Maioria, presidente. É verdade, por maioria de votos. Bem observado, obrigado. Por maioria de votos, não é unanimidade. Então, em dar provimento parcial ao recurso. O resultado se reflete nos itens 83 e 84, que são processos repetitivos, então também, por maioria de votos, dado provimento parcial ao recurso. Tá? Se encerrada a pauta da manhã, do dia 15, vamos dar sequência com o início da sessão das 14 horas, tendo o item 85 da pauta, recorrente Pioneer Sementes, relator Flávio. São 3 processos de sequência da mesma empresa. Se você quiser esclarecer aí se eles são iguais, se tem divergência entre eles, a gente pode julgar junto ou não. Se é o relator, você nos diz aí, Paulo. Presidente, os 2 primeiros, que é o 85 da pauta e o 86, eles são praticamente idênticos, vai mudar, se eu não estou enganado, só o período aqui, mas a discussão é a mesma. Agora, já o terceiro, que é o 87 da pauta, ele é um pouco diferente, então a gente vai ter que analisar basicamente 2 processos, tá? Vou começar pelo primeiro aqui, aí eu já trago a diferença dele com relação ao segundo, logo em seguida. Bem, aqui, mais uma vez, pedido de compensação, transmitido por esse contribuinte, lembrando que esse contribuinte Pioneer Sementes, posteriormente, ele foi incorporado por essa empresa do Ponte do Brasil. Então, apesar de ainda constar o nome Pioneer até no sistema aqui, no sistema dos processos. No referido pedido de compensação, foi indicado com direito creditório, pagamento devido ao maior de IRPJ estimativo. Competência 3 de 2004, no valor de R$ 7.000. Não foi reconhecido, porque já tinha sido alocado aquele pagamento nas declarações. Intimada a defesa de decisão, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando, em síntese, que se equivocou no preenchimento da DCTF e que, por isso, o crédito não foi identificado. Afirmou, contudo, que o valor devido estaria corretamente indicado no seu DPJ e que o erro no preenchimento da DCTF não poderia ser impeditivo no reconhecimento do seu direito creditório. O recorrente deixou claro que na primeira retificação do seu DCTF, ocorrida em 14 de 3 de 2005, o crédito foi devidamente constituído. Ele retificou 2 vezes, tá? Ou seja, informou naquela declaração o IRPJ, referente a 3 de 2004, o valor de R$ 77.000, caracterizando o pagamento devido ao maior de 7. Entretanto, em outra retificação realizada, no dia 22 de 4 de 2009, equivocadamente, a requerente informou como débito apurado de IRPJ o valor de 84 em vez de 77. Além das DCTFs retificadoras, já até ajustei no voto, estava errada a digitação, a recorrente apresentou nos autos apenas a sua DPJ, a DPJ. Não houve indicação de qualquer elemento de prova para demonstrar a motivação da retificação, tampouco discorreu, em sua manifestação de conformidade, sobre qual seria o erro cometido nas declarações apresentadas, além dos números que apresenta. A DRJ de Recife julgou improcedente a manifestação, uma vez que ela considerou que a DCTF ativa indica o valor majorado, o que levou à inexistência do INDEP pedido a perder conta. Ademais, o contribuinte não juntou qualquer prova oriunda da instituição fiscal que justificasse sua defesa. Aí, intimado, ele apresenta recurso voluntário, repisa os argumentos de manifestação, além dos documentos de identificação e representação, não foi apresentado nenhum documento para comprovar o seu direito creditório. Pode ser o voto, presidente? Pode. Bem, aqui a gente tem debatido essas questões ao longo desses 2 dias agora com relação a essa questão de retificação do DCTF.
E o meu entendimento que eu estou conseguindo no voto, presidente, não sei se eu preciso ler tudo, acho que eu posso vir só o primeiro parágrafo aqui e o de baixo, aqui ele não trouxe prova, né? Bem, eu vou ler os 2 primeiros parágrafos e abaixo. O recorrente alega que seu direito creditório não foi reconhecido, uma vez que cometeu um erro na retificação do seu TCF. Afirma nesse sentido que, mesmo com este erro, seu direito creditório poderia ser comprovado pela análise da DPJ. Neste ponto, em primeiro lugar, não se pode olvidar que, nos termos da súmula capital, a DPJ, eu falo que ela não, né, a súmula capital 92 fala que a DPJ não é confissão de dívida. Assim, qualquer alegação do recorrente deveria vir acompanhada de documentação comprovatória, nós podendo afirmar tão somente que a apresentação da DPJ pela existência do direito creditório. E aí, indo mais para baixo, aquelas minhas alegações com relação à verdade material, eu falo, no presente caso, como se observa, o recorrente retificou de forma incorreta seu DCTF, como ele mesmo alega. Retificação ocorrida antes da emissão do despacho decisório. Neste passo, não teria como fiscalização, quando a análise do pedido de compensação, identificar o crédito, já que, como o próprio contribuinte alegou, na DCTS válida, o direito creditório não estava devidamente constituído. Por outro lado, na manifestação de conformidade, tampouco no recurso voluntário, o recorrente data vênia não se deu ao trabalho de demonstrar os motivos do erro e quais os fundamentos na apuração do quanto devido. Como já mencionado, foi juntado aos autos, além da DCTF, apenas a DIPJ. Aí eu trago aquela argumentação que, que ele deveria ter o mínimo de esforço probatório para, se fosse o caso, a gente buscar a verdade material com base nos argumentos e provas que ele trouxesse aos autos, o que ele não fez. E aí eu estou propondo meu voto para negar provimento ao recurso voluntário. Eu fico mais rápido, porque o golpe de hoje é conhecido, mas é isso. Estou negando provimento por ausência de prova. Isso aí, o outro é idêntico, né? O Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Com o relator, presidente. Ricardo? Relator. André, não. André. Flávio já é o relator. Com o relator, presidente. Cléucio? Aqui, Flávio, diferentemente do anterior, não teve retificação, né, da DCTF. Teve retificação 2 vezes, né? A verdade é essa, ele fez uma confusão. Ele retifica, mas quando ele retifica a segunda vez, ele não constitui o crédito. Aí fala, eu errei na segunda retificação, né? E aí não traz prova de porquê, motivo daquela retificação. Então, vou acompanhar o relator. André? Acompanho o relator, presidente. Também vou acompanhar. Então, o resultado do item 85 é negar provimento por unanimidade, e 86 também. Então, o 86 é porque a gente estava falando no anterior de IRPJ estimativa de competência 3 de 2004, e o 86 é 2 de 2004. Só estava com dúvida nesse período aqui, mas é idêntico. Só muda a competência. Só muda a competência. Estão todos de acordo? Registrando unanimidade nos 2 primeiros processos. 85 e 86, dessa empresa. Recorrente, Pioneer ainda, item 87, Flávio. Presidente, esse é um pouco diverso do outro. Esse, só um minutinho. Esse é aquela discussão. Enfim, eu vou só relatar, até mesmo para deixar registrado. Mais uma vez, pedido de compensação. Na verdade, são vários pedidos de compensação transmitida pelo mesmo contribuinte. Foi indicado como direito creditório o saldo negativo de contribuição referente ao ano calendário de 2004, no valor de 738 mil. Entretanto, como se observa do despacho tal, emitido pela delegacia de Barueri, o pedido de compensação transmitido não foi homologado parcialmente, quando se reconheceu o direito creditório de 279, correspondente ao valor ajustado do saldo negativo de CSL do ano calendário 2004. O não reconhecimento de 458.269 se deu porque, basicamente, se tratava de estimativas compensadas que não foram homologadas.
Assim, entendeu-se naquele despacho que esses valores não são considerados créditos líquidos certos passivos de restituição ou de utilização na compensação de débitos constantes das decombres deste processo. E aí o contribuinte apresenta manifestação de conformidade, requerendo a suspensão do presente processo até o julgamento das manifestações apresentadas naqueles processos de compensação das estimativas. No mérito, requereu o reconhecimento do seu direito creditório. A DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente e não homologou, sob aquele entendimento que, como a compensação não foi homologada, aquele valor não poderia compor o saldo negativo. O contribuinte apresenta recurso voluntário, repisando lá os argumentos da manifestação e afirmando que a não homologação não modifica em nada o débito da CSL por estimativa apurada. Posso ir ao voto, presidente? Por favor. Bem, com relação à tempestividade, ok. Bem, será que eu leio tudo, presidente? Bem conhecida essa discussão. É um caso do parecer da COSIT? Da estimativa não compensada, parecer COSIT 18/2006, né? Acho que não há necessidade, né, senhores? Você pode resumir a sua... eu estou acatando o pedido do contribuinte e deixando claro que, independentemente do resultado daqueles processos, né, em que se discute as compensações estimativas, o saldo negativo não será alterado. Se houver provimento do apelo do contribuinte, o pagamento do valor será confirmado e, por consequência, será considerado na composição do saldo negativo. Se não houver êxito no processo administrativo, o contribuinte será cobrado, uma vez que confessou a dívida da estimativa, e também, por consequência, o saldo negativo não será afetado, já que ele se compõe em parte das estimativas. Bem, eu cito aqui o trecho da solução de consulta COSIT 18/2006 e também o parecer da PGFN CAD 88/2014, o qual admite a cobrança dos valores decorrentes da compensação não homologadas. Cito aqui as conclusões, alguns emendas mal julgados, e dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer na composição do saldo negativo as estimativas quitadas via compensação no valor de tal. Ato contínuo, homologa-se as compensações no limite do direito creditório, saldo negativo reconhecido no presente processo administrativo, que deve ser somado ao já reconhecido no espaço decisório proferido. André, tem um parecer novo, né? 3/2018, eu bobiei. Pois é isso que eu ia falar. O parecer, ele tem um mais recente, né? O COSIT 2/2018. Isso. Eu posso citar ele aqui, presidente, logo após esse parecer da PGFN, até para corroborar, acho que fica mais fácil, né? Bobiei nisso aqui. Eu sei desse parecer. Então, aquele caso da estimativa que foi resolvido, né? Aquela questão da cadeia de estimativa. Acho que o André já enfrentaram isso aí também nas turmas extraordinárias, né, André? Isso, na minha turma, por unanimidade, aplica esse entendimento. Aqui a gente, alguns de nós, relutamos até que saiu esse parecer da COSIT, aí passamos a aplicar. E desculpa aí, presidente, não ter citado aqui. Eu estranhei porque eu falei, mas tinha um bem mais recente, aí ia pesquisar aqui, mas foi bom. André me alertou aqui pelo WhatsApp. Obrigado, viu, André? Então, gente, olhando os votos, Paulo? Acompanho o relator. Gustavo? Acompanho o relator. Ricardo? Relator. André? Com relator. Clécio? Bom, como já é uma questão pacificada na turma, eu vou com o relator. Eu não sei, até esqueci, não sei se na sessão passada a gente chegou a ter essa situação, Clécio, Não lembro. Eu julguei. Mas eu entendi o que o Flávio explicou. Porque havia essa discussão, né, porque ficava uma cadeia de Perlecomp. E aí aquele que ficava parado lá, ou era negado, aí negava aqui também, aí não sabia se a Receita cobrava lá ou não. Aí ficou pacificado que a Receita cobra lá o débito confessado e como saldo do ajuste, e aqui considera o valor compensado. Então, ficou pacificado com esse parecer da PGFN e depois o 2/2018 da COSIT.
Os investidores, né? E Tem deixando claro, Pedrinho, só para... essa discussão vai acabar morrendo, porque agora a estimativa já não pode mais ser paga via compensação, né? Então, essas discussões vão se esvaziando cada vez mais, uma hora vai acabar essa discussão. daqui a pouco eles reinventam, não se preocupe. Então, Cláudio, quando você tiver esse caso, tiver alguma dúvida, pede aí um help. Lembro que tinha um parecer assim, tal. A gente compartilha, caso não lembre, né? Uhum. Vai acumulando aí a jurisprudência da turma. Beleza. André, então... Acompanho também. Acompanha, né? Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, dá provimento ao item 87. Nos termos do voto do relator. Gustavo Duratex, item 88. Pode começar? Pode. O defeito de pedido de compensação de crédito de IR reconhecido por meio de decisão judicial transitada em julgado e condenou a União à restituição de um débito conforme dispositivo de sentença cujo teor reproduz a seguir. Aí tá, só se atentem para os critérios de correção, tá? Atendendo a determinação contida no deciso acima, a DERAT de São Paulo, por meio de despacho decisório e tal, promoveu os cálculos relativos à conversão e atualização monetária do indébito, computando os juros moratórios desde a data do trânsito em julgado da predita sentença. Todos os índices aplicados foram descritos a florestais, os quais, após as apurações realizadas, resultaram no apontamento de um direito creditório da ordem de 118 mil, homologando-se as compensações pertinentes até o limite do montante referido. Cientificado do conteúdo do despacho decisório, a empresa opôs manifestação que, grosso modo, afirma que, com o direito creditório reconhecido ao Saramonta de 118 e o débito cuja extinção se pretendia fazia o valor de 116, ainda possuiria um saldo a recuperar no importe de R$ 2.200. Por sua vez, quando atualizado até a data da oposição da citada manifestação, estaria um montante de R$ 4.000. Estado se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo, repetir 2 vezes aqui. Por meio do acordo de florestais, de início apontou que, então, o impugnante não teria logrado demonstrar que as compensações realizadas demonstradas através dos estrados juntados às florestais estavam equivocadas. Cisteiro, e passo seguinte, a turma Costa sustentou que os débitos cuja extinção pretendia a empresa, nos valores de 66, 304 e 208 mil, eram inclusive bem superiores ao seu direito creditório, não restando qualquer saldo a ser restituído / compensado. Não há nenhum documento nos autos que dê conta da intimação da empresa por outro meio que não e somente um termo de vista juntado à folhas 662, datado de 19/6/2008, sendo esta a data considerada, então, como diz a COA, para interposição do respectivo recurso voluntário. Em 20 de junho de 2008, o contribuinte apresentou seu apelo, no qual, inovando totalmente a discussão, sustentou que a DERAT teria deixado de atender ao entendimento pacificado dos tribunais superiores ao aplicar no ano de 91 o INPC, ao invés de IPCA, e ao deixar de aplicar a Selic a partir de janeiro de 96 até março de 2012. Discorre, então, sobre o princípio da verdade material, sobre a possibilidade de trazer novos documentos, mesmo após a oposição de sua manifestação, juntando, então, cópias dos manuais de atualização de Justiça Federal e ainda planilhas e laudos que demonstrariam o valor atualizado do seu direito creditório à data das compensações, novembro de 2002, que, diga-se, superaria em muito aquela apontada nas próprias DECOMPs. Este é o relatório, presidente. Pode ir ao voto, Gustavo. O recurso é tempestivo, sobre isso não há dúvidas. Só para deixar claro, não tem AR, não tem nenhum outro documento que ateste a data da intimação do contribuinte. Como eu disse, a única data que tem é a de um termo de vista. Então, eu tomei esse termo de vista como prazo, como data inicial da contagem do prazo, e nesse caso está tempestivo. Mas o que se observa no caso concreto é que na manifestação de inconformidade o contribuinte afirmará possuir um saldo de crédito postulado no valor histórico de apenas R$ 2.242. A premissa de sua assertiva seria de que o débito cuja extinção pretendia fazia a quantia de R$ 116 mil, que seria inferior à importância reconhecida pela DERAT, 118.
Notem, contudo, que a própria insurgente ignorou por completo que o próprio pedido de compensação informava débitos que superavam a monta de R$360 mil, fato demonstrado também a partir dos extratos florestais e tais. À luz da singeleza dos argumentos expendidos pelo então manifestante, a ADRJ não restou alternativa senão decidir pela improcedência da pretensão, já que a toda monta não havia nenhum saldo adicional a restituir. Por ocasião do seu recurso voluntário, no entanto, a insurgente inovou completamente a própria causa de pedir, invocando a jurisprudência do STJ e do STF para justificar a certífica de que a DERAT teria se equivocado quanto aos índices de correção aplicáveis, IPCA para 91 e Selic para 96. E para avalizar essa reviravolta, invocou o princípio da verdade material, premiado pelo reconhecimento da totalidade do direito creditório estampado no pedido de florestais. O problema aqui, vejam bem, não diz respeito ao momento oportuno para apresentar provas e documentos. Os elementos trazidos pelo recorrente, diga-se, nem mesmo representariam desrespeito ao artigo 16, parágrafo 4 do decreto 7235, já que não se presta a comprovar fatos, mas propriamente o direito aplicável à espécie. O que o contribuinte deixou de observar foi a regra preconizada pelo artigo 17 do aludido de plano processual, cujas prescrições são cristalinas ao considerar não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Em linhas gerais, não se está diante de hipótese de observância ou inobservância ao princípio da verdade material, se volta para a instrução probatória, portanto fática, do processo tributário administrativo, mas propriamente dos limites do contencioso proposto pela própria recorrente, ao limitar a discussão à existência ou não de um eventual saldo credor verificado a partir da homologação das compensações. Não houve destaque de qualquer questionamento na manifestação de conformidade acerca dos critérios de atualização empregados pela DERAT. Pelo contrário, a recorrente partiu textualmente do pressuposto que tais créditos estavam corretos, deduzindo sua pretensão, insista-se, a partir da premissa absolutamente despropositada que seria pretendido extinguir débito em valor inferior ao montante reconhecido. Precisa ler mais, presidente? Tá. Pode ir para a conclusão. Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário. Então, o contribuinte veio com outra história aí no recurso, outros argumentos. Sim. Damos ao voto. Paulo? Acompanho o relator. Ricardo? Flávio? Com o relator, presidente. André? Com o relator, presidente. Cléucio? Seguiu o relator também, presidente. André? Com o relator. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, eu já teve por não conhecer o recurso voluntário. No item 88. Avançando na pauta, item 89, relator Paulo Henrique, recorrente Baimoto. E são vários processos em sequência, né, Paulo? Não sei como é que está, como é que são se são similares, se são... Se eu não me engano, só vai variar período e alguns são de IRPJ e alguns são de CSLL. Eu vou ter que abrir só para confirmar isso daí, porque faz tempo, mas eu acredito que jogando todos os outros vão seguir. Gustavo? Presidente, se me permite um minutinho, eu tenho que resolver um problema com minha filha aqui. É 1 minuto mesmo, eu já volto. Vamos aguardar um pouquinho aí o Gustavo agora, né?
Perdão, turma, coisas de isolamento. Eu tenho que botar o celular para rodar a aula de balé da Lulu ali dentro. Faz parte. Vamos lá. Todos esses processos são aquela mesma situação que da maioria dos processos hoje da tarde, né? O contribuinte apresentou a DECOMP compensando um suposto pagamento a maior relativo à estimativa mensal, tá? Em alguns casos é de RPJ, em outros é de contribuição social, e ele, a parte decisória não reconhece o crédito porque havia um débito confessado, então o pagamento foi totalmente alocado a esse débito compensado. O contribuinte, então, faz uma DCTF retificadora, né? E a decisão de primeira instância apontou algumas contradições nas informações prestadas pela recorrente e considerou que a comprovação dependeria da apresentação de documento contábil e fiscal e os documentos fiscais de suporte. Tá? Após a ciência, ele apresenta recurso voluntário, reitera o que já foi alegado na manifestação de conformidade, afirma que as informações contábeis já estariam em poder da Receita por conta da apresentação da ECD e teria retificado a DCTF só para ajustar aos valores que já estavam informados na DPJ antes da apresentação da DECOMP e apresenta alguns novos elementos de prova. Tá? Então, vocês vão ver aqui que eu vou ler o voto, mas só antecipando, aqui há alguns elementos de prova, mas o que eu entendo é que o essencial, já que se tratava de estimativa, o essencial, que seria a demonstração dos valores devidos nos respectivos meses, isso não é demonstrado pelo contribuinte. Tá? Então, admitindo o recurso, há um pedido para julgamento conjunto desses 8 processos, né, e eu cito o regimento do CARF, o artigo 6º, inciso 1, né, dizendo que esses processos estariam vinculados por conexão e que haveria a possibilidade de distribuição ao mesmo relator, como ocorreu, mas não há obrigatoriedade de reunião para julgamento conjunto. Mas, de todo modo, estava acontecendo nessa sessão. O crédito compensado. A questão posta nos autos diz respeito à comprovação do direito creditório utilizado pela recorrente na compensação realizada. Mais precisamente, comprovação do valor efetivamente devido a título de estimativa de CSLL no período de julho de 2012. A corrente alega que o valor devido, conforme informado em sua DIPJ retificadora, apresentada em 24 de nove de 2014, seria 43 mil e não 52 mil, como confessado por meio do DCTF e recolhido. Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade consistiriam apenas em, além de DCTF e DIPJ, notas explicativas às demonstrações contábeis, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício relativo ao ano calendário de 2012, e planilha de apuração mensal da CSLL, apontando apenas os totais das receitas e despesas para cada período de apuração. Bem apontado na decisão recorrida, porém, nenhum elemento de prova contábil ou fiscal hábil a comprovar o valor efetivamente devido no período de apuração em questão foi juntado aos autos. E aí eu relembro a obrigação do artigo 16 do Decreto 7235, trazer as provas que possui, e do artigo 373.1 do CPC. No acordo de primeira instância, os julgadores expressamente apontam a necessidade de apresentação da documentação contábil e fiscal, hábeis, livros com escrituração mensal de julho de 2012 e anual de 2012, com datação contemporânea da escrituração ou pelo menos espontânea em relação à apuração fiscal. E documentos fiscais de suporte, tais como notas fiscais de emissão da época, como requisito para a aferição do efetivo valor devido e da liquidez e certeza do direito creditório compensado. Com recurso voluntário, a recorrente apresenta planilha de apuração mensal da CSLL, nas quais a demonstração se inicia a partir do valor do lucro real apurado em cada período de apuração. Supostas folhas do livro de apuração do lucro real, relativo ao ano calendário de 2012, nas quais a demonstração se inicia a partir do valor do lucro contábil apurado em cada período de apuração. Demonstrativos do resultado do exercício, composto por valores que supostamente constariam da ECD, para os períodos de janeiro a outubro de 2012
Tá? É um valor, é um demonstrativo só para o período todo, janeiro a outubro e novembro e dezembro de 2012. Então, ele não traz nenhum demonstrativo do período. Veja-se que e ele também não explica de onde vem essa divergência, mas aí no voto eu faço assim, a suposição a partir dos elementos dos autos. Né? Veja-se que, apesar de não invocado, a questão se relaciona provavelmente à opção conferida pelo artigo 37 ou 35 da Lei 8981, que é a questão do levantamento de balancetes de suspensão e redução. Ou seja, é provável que a recorrente inicialmente tenha apurado o valor da estimativa da CSLL com base na receita bruta, como previsto no artigo 2º da Lei 9430. Ficava por força do artigo 28 da mesma norma, chegando ao montante devido de 52.835, qual foi confessado e recolhido. Posteriormente, ao constatar que, caso se valesse da faculdade acima tratada, teria um valor inferior a recolher. Ocorre que a recorrente não apresenta o balanço/balancete de redução devidamente transcrito no livro diário. Mesmo que a súmula CAF 93 considere prescindível a referida transcrição, existe a apresentação da escrituração contábil e fiscal capaz de provar a redução da estimativa. Eu trago a súmula CAF. Jamais os documentos apresentados podem substituir o balanço-balancete de redução, cuja elaboração não é provada em nenhum instante. A recorrente apresenta uma demonstração apenas parcial da estimativa devida em julho, cuja origem é desconhecida, e que é exibida sem qualquer documento contábil que a ampare. Uma simples apuração completa relativa ao referido período de apuração não é apresentada. Não tendo sido comprovada a elaboração do balanço-balancete de redução, cabe considerar como devidos os valores recolhidos, já que a pessoa jurídica que optar pela apuração anual da CSLL está obrigada ao recolhimento das estimativas mensais, conforme artigos 2º e 6º da Lei 9430. Diz que a recorrente sequer invoca a referida razão para justificar o pagamento indevido, o qual é suscitado por esse relator com base nos elementos dos autos, em especial a informação prestada na DIPJ retificadora apresentada, em que se aponta que o valor devido por estimativa foi apurado consoante a forma acima descrita. A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela recorrente, não comprovam o valor devido a título de estimativa de CSLL em julho de 2012, nem a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos indispensáveis conforme o artigo 170 do CPN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida. Registro-se, por fim, que não socorre a recorrente a alegação de que a RCD já estaria em poder da Receita Federal e de que a retificação da DCTF apenas se destinou a adequá-la aos valores contidos na DIPJ apresentada. Não cabe à administração tributária buscar nas informações em seu poder os elementos de prova do direito creditório alegado pelos contribuintes. É um destes apresentarem os documentos comprobatórios que, aí sim, serão confrontados pela administração tributária com os dados de que já disponha. Estou disposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Então, Ele traz alguns elementos, mas nada, em nenhum momento ele traz a apuração, um documento contábil fiscal da apuração do período. Né? Nenhum balancete dessa apuração não tem. É só a demonstração feita por ele. Tem aqueles dois balancetes que eu falei, janeiro a outubro e novembro e dezembro. Mas isso acumulado, não... Acumulado. E aqui o período é até outro, não tem nada a ver com... Aqui é julho. E janeiro a outubro ele pede alguns processos? Não, é janeiro a outubro acumulado. Eu sei, mas tudo bem, como seria um balanço de suspensão, podia ter um balanço acumulado até outubro. Sim, outubro, não sei, eu acho que não, mas a gente vai ver nos outros períodos. Aqui. Ok. Algum questionamento aí para o relator? Podemos colher os votos? Você está pedindo para esperar ou você quer falar, Gustavo? Só um minutinho, presidente, só um minutinho. Tudo bem. Já que você vai ser o primeiro a votar. Não, é só para... porque realmente, até pelo recurso também, ou pelo memorial que eu estou lendo aqui, fica pouco claro o motivo da retificação. E como ele faz referência explícita ao LALUR, eu tendo a concordar com o Paulinho que aparentemente seria um problema de recálculo da estimativa por balancete de suspensão. Eu só não posso invocar o balancete como óbice. Ele não falou que foi isso. Na verdade, ele não alega, Gustavo, ele não alega exatamente qual o valor, né, da retificação. Né? Com base nos elementos dos autos,
eu pressupus que fosse essa diferença aí. Mas o essencial, em qualquer caso, assim, para qualquer razão que seja, precisaria pelo menos ele demonstrar qual é o resultado daquele período, né? Porque ele traz uma dizendo que tem um planilha. débito. Mas ele não traz os documentos, o balancete, né, Paulo? Não tá Não. aqui, né? Só uma planilha dele, uma planilha que ele mesmo fez. Mas a planilha seria uma espécie de resultado do período? Vamos lá? A A planilha planilha, sim, é só uma planilha, sem nada que foi justamente o que a DRJ analisou, né? A planilha, basicamente, ela traz a DCTF original, a informação. Aí ele fala daqui ECD transmitida, folhas tais. Apresente aqui, eu vou me fiar na análise da prova feita pelo Paulinho. Teria que abrir a ECD. Não tá, a ECD não tá aí, não. Tá falando que foi juntada. ECD transmitida. Foi É só a comprovação da transmissão. Ele não traz o conteúdo, não? Não. Ele quer que a Receita vá lá para ele. I rest my case. Assim, tá, Procure as provas dele lá. A Receita tem a ECD, já transmitido. I rest my case. Pode proferir voto já ou vai discutir? Pode. Com o relator. Ricardo? Gente, eu abro divergência. Eu referir em diligência. Para analisar a questão com maior cuidado, principalmente porque eu verifico que ele mesmo afirma que o valor da estimativa não foi aproveitado na composição do saldo negativo. Sim, mas qual elemento que você vai propor na diligência? Só para a gente, de repente... O que é isso? Eu pedi para verificar na diligência. No anterior, né? Mas já que a maioria, como eu falei, minha aí ao entendimento da maioria da turma, que nesse caso converte em diligência. Isso é uma análise. A princípio, eu faria a proposta de fazer uma análise do crédito, porque, veja bem, até vocês discutiram mais cedo, esses casos de batimento eletrônico gera isso, né? Infelizmente, quando as provas são admitidas no processo administrativo fiscal, a gente fica diante de situações que a conversão de diligência tem que ser o seguinte, pode se dar até alguns parâmetros, mas, a meu ver, tem que ser, refaça a apuração com base nos novos elementos de prova que temos aí, e com base nos documentos, nas informações contidas no sistema da Receita Federal. Aqui me parece que existe verossimilhança das alegações. Para mim é muito importante essa questão de que não foi aproveitado a estimativa na composição do saldo negativo ao final do ano no calendário. Então, eu entendo que, pela verdade material, é bem provável que ele tenha razão. Agora, essa questão de ele tem que trazer prova, eu já falei. Eu acho que esse processo de compensação, a prova muito diabólica para o contribuinte na maioria dos casos. Trazer a escrituração contábil digital e transformar ela num documento colocado dentro do processo administrativo fiscal, a meu ver, é extremamente inviável, nem que não seja inviável, mas é algo que não faz muito sentido, a meu ver. O Ricardo, ele não está trazendo sequer o que ele não explica nem a origem do crédito dele. Como é que a gente vai especificar para a unidade e descobrir para ele aonde que está essa diferença? Assim, a gente precisaria de dar um norte para a unidade, porque senão todo o processo que veio até aqui, ele não valeu de nada, né? Ele não valeria de nada. Esse é o problema desses pedidos de compensação. Eu não tenho dúvida, quase, que, claro, não vou dizer 100%, mas tenho quase certeza que ele tem razão. Agora... Ricardo, mas você tem quase certeza que ele tem razão? Sobre qual elemento? Porque ele alega que as estimativas não fizeram a apuração do saldo negativo no final do período. Ou seja, a diligência seria para... Ou seja, a diligência seria só para verificar... O processo, ele tem várias diferenças de estimativa, né, na mesma linha que ele adota. Ele alega que, eu não consegui ver aqui, o tempo é curto, mas ele alega que nos autos está demonstrado que não foi apurado
as estimativas, ou seja, a diferença A maior, que é o que ele reivindica de restituição, a diferença A maior não está compondo a apuração no final do período. Então, ele tem direito ao crédito. Ô, Ricardo. Mas deixa eu só perguntar uma coisa pro Ricardo, desculpa, Paulo. Mas, pessoal, tudo bem, eu não estou a fim de discutir. Não, só porque de repente a gente pode convencer da sua posição. Eu quero me convencer da sua posição. Muito contra-argumentar você. Só estou dizendo terceiro para mim, que tem direito. Tá ruim o teu som de novo, Ricardo. Tá ruim? Estão ouvindo? Agora sim. Eu não tenho como argumentar com vocês com base na folha tal, no item tal, no valor tal, A, B ou C. Pelo conjunto da obra, numa análise rápida e precária, me parece que ele tem direito. Entendeu? Só que eu não consigo aqui dar provimento ao processo numa análise superficial e rápida aqui. Eu acho que é caso de que a análise deve ser feita na unidade de origem, e a forma como a gente está decidindo agora é via conversão em diligência. Por isso, meu voto é nesse sentido. Tá, mas deixa eu só te perguntar, assim, Ricardo, até para questão... Uma análise, né, bem mais completa. Acho que o Paulinho tem capacidade suficiente para fazer isso. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Mas, Ricardo, minha dúvida é o seguinte: a diligência seria tão somente para verificar isso que você está afirmando, que tem uma grande probabilidade que esses valores pagos a maior das estimativas não compuseram, não estão lá dentro da apuração final? Seria isso se, uma vez mostrar que não está na apuração final, a princípio o direito creditório dele estaria comprovado? É isso? A sua proposta seria nesse sentido? Principalmente, mas eu acredito que possa haver outros elementos que sejam necessários para essa verificação. O Paulo está preso ao que ele escriturou lá no livro, né? No livro, não é mais livro, na escrituração contábil digital. Eu poderia pedir isso também, mas falta dizer, isso para mim é o de menos. O que eu acho é que ele tem direito. É provável que ele tenha direito. Então, negar o direito aqui é o seguinte: agora, meu amigo, vai para a justiça, porque aqui é a última instância administrativa, né? Ricardo, só uma colocação, que assim, ele alega que tem um direito porque ele fez um pagamento a maior do que o devido em determinado período, que é o período aí, no caso aqui, julho, tá? E aí ele não apresenta nenhum demonstrativo, só ele apresenta o demonstrativo feito por ele próprio, uma planilha feita por ele próprio, só isso, mas ele não apresenta nenhum demonstrativo que tenha força contábil ou fiscal da apuração desse período daí, tá? Ele vai para a DRJ diz isso a ele: olha, essa sua planilha não prova, me traga um elemento contábil e fiscal da apuração desse período específico. E aí ele, novamente, no recurso voluntário, ele traz outros elementos de prova, mas não traz o essencial. Então, assim, se ele diz que tem um débito naquele período, mas ele nem demonstra o valor que ele apurou nesse período, ao extrato de um sistema de escrituração, em que o cara vai trazer lá um valor dizendo CSL a pagar. A gente não tem nem como comprovar se aqueles valores que vão compor um extrato de um sistema de escrituração contábil são efetivamente aqueles que estão valendo conforme toda a validação que é feita numa auditoria, no procedimento de auditoria. No procedimento de auditoria, você pede pede a documentação, a escrituração eletrônica dele, e faz todo um procedimento de confiabilidade. Aqui ele vai juntar um extrato, a gente não tem como provar. Hoje em dia temos a escrituração eletrônica, mas a gente também não tem como checar. Enfim, ele trouxe um demonstrativo. Ele trouxe umas planilhas, né? Está lá. Mas ele trouxe o demonstrativo dele, né? Assim, você quer algo que ele diga que saiu da escrituração dele. Não, isso seria uma prova hábil e idônea, né? Ele precisa demonstrar a certeza e liquidez. Essa planilha saiu da minha escrituração, só que foi feito na forma de planilha. Bem, Gustavo? Não? Bem, vamos à frente, tudo bem. Então, o Ricardo votou, o próximo é Flávio, né? Presidente, o Ricardo me convenceu. Eu acho que há um cheiro bem
considerável aqui, que em pese há uma fragilidade nas provas, ele trouxe elementos suficientes para que a gente pudesse, de alguma forma, perquirir esse crédito. É claro, eu sei que eu sempre vou apanhar aqui do Paulo e do Gustavo com relação à questão de produção de novas provas, eu acho que não é isso. A princípio, há uma produção, ou pelo menos uma tentativa de produção de prova por parte do contribuinte. De alguma forma, para a gente buscar a verdade material, não teria nenhum prejuízo para a Fazenda e seria dar o direito que o contribuinte, a princípio, com o cheiro, não estou falando que ele tem, eu acho que teria que se perquirir isso melhor, mas pelo que ele trouxe, que o Ricardo me convenceu de que seria interessante. E deixando claro, isso aqui é para deixar condizente os meus votos, né? Uma coisa é não apresentar prova nenhuma e achar que a verdade material vai sempre prevalecer. Outra coisa é trazer elementos, algumas provas, e aí, com base nesse cheiro de prova, a gente ir buscar a verdade material. Então, eu vou pôr divergência aqui no caso com o Ricardo, para converter em diligência o julgamento. E aí, se prevalecer isso no colegiado, a gente discute quais seriam os elementos dessa diligência. Ok. O Gustavo, você queria se manifestar? Não. André? Então, pela análise dos documentos e pelos argumentos que ele traz, eu também entendo que ele não comprova. Ele deveria ter sido comprovado alguma coisa nesse momento processual. Eu acompanho o relator. Celso? Presidente, também acho que o voto está muito bem fundamentado e, de fato, faltam os elementos probatórios. Eu acompanho o relator. André? Presidente, eu também vou acompanhar o relator. Ok. Eu também vou acompanhar o relator. Acho que aí, mexendo, não examinei o processo, mas assim, pelo relato, me parece que não basta haver indícios de que ele tem o crédito. Isso a gente vê bastante. Ele tem que trazer, a essa altura, elementos probatórios adequados para a comprovação do seu direito, né? Até poderíamos baixar em diligência se tivesse, assim, um objetivo específico para, vamos verificar tal e qual elemento para ver se confirma o que ele trouxe, mesmo que fosse uma planilha, né? Uma coisa mais objetiva. Então, eu acompanho o relator. Então, vai ficar por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencidos Ricardo e Flávio, que propõe a conversão do processo em diligência, do julgamento em diligência. Eu estou abrindo os outros aqui só para confirmar, tá? Que não tem nenhuma distinção. Tá. Se alguém quiser olhar, pode olhar. Paulo, até pelo fato dele ter pedido o julgamento em conjunto, acho que é tudo igual, né? Não olhei não, mas o contribuinte está pedindo o julgamento em conjunto. O Paulinho, a família que ele traz, ela é uma só para todos os processos, pelo que eu estou vendo no memorial. Ou seja, ele já aborda no próprio memorial todos os processos, porque é cada período aí, eu acho. É a mesma coisa. Não tem nenhuma distinção, não, só todos iguais. Bem, então, o resultado referente ao item 89, né? Embora não sejam repetitivos, são processos idênticos em conteúdo. A proposta é aplicar o mesmo resultado de julgamento, tá? A maioria de votos negar provimento ao recurso voluntário, vencidos Ricardo e Flávio, que votavam pela conversão do julgamento em diligência. Todos de acordo?
Então, este resultado se aplica igualmente aos processos 90 a 96. Vocês querem fazer um intervalo ou vamos em frente aqui? Tem mais 4 processos da Andréa. Vamos em frente? Vamos lá, Andréa. Então, item 97, Lori Fermiano Schaeffer, recorrente. Sim, presidente. Aqui são casos de exclusão simples, se não me engano, né? Sim, mas o item 97 e o 98 são muito semelhantes. O Lori Fermiano Schaeffer e o José Carlos Schaeffer são do mesmo grupo. Apresentam as mesmas razões. Entendi. Vamos começar pelo primeiro, aí qualquer coisa, se tiver algum ponto a destacar, você... Sim, perfeito. Então, eu vou ler, que aí eu vou falando mais devagarinho, a gente vai tentando tirar as dúvidas. A voz está tudo bem, tranquilo? Então, por enquanto tá ok, se eu sentir dificuldade, aí eu peço ajuda aí para você. Ok. Beber uma água. Tem algum som no fundo, eu não sei se é da sua. Peço que todos fechem o microfone, exceto a Andréa. Se for o dela o barulho, tudo bem. Continuou? Não, né? O microfone, eu não estou ouvindo, presidente. Pode ter tinha um som, alguma coisa, parecia um barulho de TV, mas agora para mim tá bom. Ok. Então vamos lá. Então, Lori Fermiano, né? Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que manteve a exclusão de ofício do Simples Nacional, efetivada pelo ato declaratório executivo número 358, em virtude de ter sido constatada prática reiterada de infração e falta de escrituração da movimentação bancária durante todo o período fiscalizado. A exclusão surtiu efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010 e a empresa ficou impedida de optar pelo Simples Nacional pelos 3 anos calendários seguintes. No acórdão da DRJ, é observado que na representação... Aí eu mudei um pouco esse parágrafo, mas não acho que não afeta nada. No acórdão da DRJ, é observado que na representação administrativa constam 3 motivações para a exclusão da empresa do Simples Nacional. No entanto, ao ser emitido o ato declaratório executivo, foi levada em conta somente a situação descrita no item 5.1, prática reiterada de infração e falta de escrituração da movimentação bancária durante todo o período fiscalizado, ficando ali delimitada a este item. Aí eu reproduzo aqui, são os 3 itens, mas na conclusão do ato declaratório executivo, do ADE, só se manteve a motivação do item 5.1. Continuando, também é destacado no acórdão da DRJ que a interessada não se manifestou especificamente sobre a falta de escrituração da movimentação bancária da empresa ao longo do ano calendário 2010, infração efetivamente imputada pelo ADE, e que nos termos do artigo 17 do PAF, esta matéria deveria ter sido considerada como matéria não expressamente constatada. No entanto, a matéria foi examinada como uma forma de robustecer o não acatamento do pedido formulado pela pessoa jurídica requerente. É só uma observação que foi feita no acordo e que eu reproduzo. Segue a transcrição da ementa deste acordo. Vamos lá. Cientificado da decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário. Ele fala, grupo econômico, discorre sobre o enquadramento das empresas José Carlos Schaeffer, Lori Fermiano Schaeffer e Sherman Indústria e Comércio de Confecções como grupo econômico. Administrador equiparado. Trata da equiparação do senhor José Carlos Schaeffer a administrador das empresas já citadas. Exclusão irregular pela inocorrência dos tipos legais descritos. Defende que o próprio auditor fiscal teria elaborado um quadro com a receita bruta do suposto grupo econômico
e que o valor total da receita bruta não superaria o limite para o enquadramento no Simples. Aí eu reproduzo aqui as argumentações e o quadro que ele apresenta. Defende que não teria havido prática reiterada, tendo em vista que não teria sido intimada de nenhuma infração anterior. Reproduzo também os argumentos. Ao final, faz os pedidos, seja recebido, seja julgado. É o relatório. Pode passar para o voto? Pode. Eu tomo conhecimento do recurso. Vou beber uma aguinha aqui. Em seu recurso, a interessada trata do limite do valor da receita bruta para a permanência no Simples Nacional e sobre a ocorrência de prática reiterada, tendo em vista que não teria sido intimada de nenhuma infração anterior. Trata também de questões sobre formação de grupo econômico e equiparação do senhor José Carlos Scheffer a administrador das empresas. Entretanto, o presente litígio é decorrente do ato de exclusão de ofício do Simples Nacional em virtude de ter sido constatada prática reiterada de infração e falta de escrituração da movimentação bancária durante todo o período fiscalizado. A exclusão surtiu efeito a partir de 1º de janeiro de 2010, e a empresa ficou impedida de optar pelo Simples Nacional pelos 3 anos calendários seguintes. Dessa forma, constata-se que, em relação à motivação da exclusão de ofício do Simples Nacional, a contribuinte não apresenta argumentos distintos dos já tratados pela DRJ Fortaleza, nem apresenta novas provas para comprovar que teria escriturado nos livros contábeis sua movimentação financeira, incluída a movimentação bancária. Não consta no voto que eu tinha deixado lá para a turma, mas eu gostaria de citar aqui nesse ponto a questão da prova, o artigo 16 do PAF e o 373 do Código Civil. Continuando. Assim, atenção ao disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF, e por concordar com seu teor, adota as razões do acórdão da DRJ, complementando-as no final. Eu chamo atenção aqui, nesse voto, para os 4 ou 3 últimos parágrafos, que eu acho que vale a pena ler, se vocês concordarem aqui, ó. Os 4 últimos parágrafos. Conforme discorrido, o contribuinte abriu mão da prerrogativa de escriturar apenas o livro caixa, tendo apresentado à autoridade a sua escrituração contábil, ou seja, o livro diário, o que se deu de forma digital, medida que a princípio não representa qualquer infração. Outro sim, seja na escrituração do livro caixa, seja na escrituração do livro diário, a impossibilidade da identificação da movimentação financeira, inclusive a bancária, representa fundamento suficiente para a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional. Com efeito, sendo certa a existência da conta bancária em nome da pessoa jurídica, o que foi inclusive noticiado pela própria empresa fiscalizada em resposta à intimação fiscal, conta essa que foi movimentada ao longo de todo o ano calendário de 2010, não poderia tal fato ter sido deixado à margem da contabilidade. Logo, o escorreito se mostrou o procedimento da autoridade administrativa competente ao proceder à exclusão da pessoa jurídica requerente do Simples Nacional, tendo por fundamento a não escrituração de sua movimentação financeira, em razão de que nenhum reparo merece o ADE em apreciação. Então, eu entendo que é uma questão de prova, o contribuinte não trouxe nada de diferente. Então, portanto, uma vez não comprovado que a escrituração contábil contemplaria a movimentação financeira, incluindo a movimentação bancária da contribuinte, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como voto. O contribuinte parece que só ataca a questão de que não teve prática reiterada, que não é... Exatamente. Ele não trata da questão da movimentação. Exatamente. Uhum. Gustavo. Eu não discordo em absoluto das conclusões da DRJ, nem da Andréia, nesse caso específico da falta de escrituração.
Mas me lembra que não houve uma regulamentação acerca desse problema da prática reiterada? Eu estou tentando achar, não achei de jeito nenhum. Sobre o que, Gustavo? Essa é uma questão que sempre a caracterização dessa reiteração, porque isso me incomoda. Na lei porque é aquele negócio. Mas houve uma regulamentação recente? Não. A própria lei fala o conceito de prática reiterada, né? Só tem que lembrar qual é o artigo, mas ele tem um artigo que ele fala aqui no livro. Ele diz coisa que a 9317 não tinha, o que era a prática reiterada, a 3 tem. Tem as resoluções da CG, do Conselho Gestor, do Simples, que também repete, mas repete a lei. Aqui continua a minha mesma preocupação, porque a lei complementar ela fala ocorrência em 2 ou mais períodos de apuração consecutivos alternados de idênticas infrações. Mas há 2 infrações aqui, por exemplo. Ou a infração é deixar de escriturar a movimentação. Deixar de escriturar, ele é autônomo, ele não é autônomo na categoria da prática, Gustavo. Ele por si só é motivo excludente. Não, sim, é por isso que eu estou concordando com as conclusões, porque o motivo que está aqui é prática reiterada pela não escrituração, por manter a margem da escrituração à movimentação financeira. Ele colocou isso como motivo. Essa é uma coisa acadêmica, mas enfim, é só porque eu sempre entendi muito estranha essa questão. Deixar de escriturar é uma infração. Ainda que ele não tenha escriturado vários depósitos ao longo do ano, entendeu? Bom, ok. Gustavo. Pois. Lá no ADL fala assim, prática reiterada de infração e falta de infração da escrituração. Eu acho que são 2 infrações. A prática reiterada deve ser pela omissão de receita. Mas qual que é a prática reiterada? É ser intimada, Gustavo, e não responder. Eu achei que eu tivesse colocado no relatório da Andréia não é isso. Então, eu achei que eu tivesse colocado um parágrafo, eu devo ter apagado. Intimado para mim, é prática reiterada. Não responder a intimação não é prática reiterada de nada. Não, né? Não, mas aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. A própria DRJ fala. O auditor indicou como enquadramento legal os incisos 1, 2 e 8 da lei complementar, enquanto o ADE tal achou por bem enquadrar os fatos nos incisos 5 e 8 da norma legal, blá, 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 blá. Ah, não, desculpa. É isso, não. Engraçado, isso... Aqui, ó. Olha só. Isso é DRJ, que trata do embaraço fiscalizado e adotou como fundamento legal o inciso 5º, que se reporta à prática reiterada de infração, que foi configurada no caso em tela pela impossibilidade durante todo o ano calendário de identificação da movimentação financeira. Pô, que é o mesmo tipo do inciso 8. Mas é que o DRJ. Cara, pelo que está descrito no relatório, não, eu não abri o ato declaratório, mas pelo que está descrito aqui, ele invocou conjuntamente os 5 e 8. Tá? Bom, isso é irrelevante. Porque eu vou concordar com o André, porque o inciso 8 ele é objetivo. Então, o cara tinha que ser excluído de qualquer forma. A única questão que eu trago eu vou concordar pelas conclusões ou não, porque eu particularmente entendo que você deixar de escriturar a sua movimentação financeira, ela é uma única infração. Sim. Ainda que isso tenha ocorrido durante todo o ano. Gustavo, só um ponto que eu queria botar aqui. Na representação, foi indicado o inciso 2 e o 8. Eu acho que no ADL eles devem ter se equivocado. Não, ele explica isso. É que na representação foi 2 e 8, no ADL ele traz os 5 e 8, ele abandona o 2. Isso. O 2 é o embaraço da fiscalização. Talvez seja essa a questão que a Andréa mencionou, ele não atender a fiscalização por embaraço. Mas o ADE não levou esse dispositivo. Eu acho que aqui, André, só dá... Eu não consegui enxergar qual é a prática reiterada realmente que eles apontaram. É verdade. O fundamento tinha que ser a ausência de movimentação, e ele é autônomo. Inciso 8, isso. Para manter, pelo menos, me parece. Assim, E pior que lendo meu voto, eu vi que eu só falei realmente da ausência de escrituração, né?
Eu não mencionei aqui a prática Mas reiterada. parece que você endossou a tese da DRJ de que havia prática reiterada. Não sei, não li o texto da DRJ. Na representação, nem fala, né, o auditor nem fala em prática reiterada. Eu acho que foi um erro aí na elaboração do ADE. Eu acho que Mas, é mesmo. mas lá está autônomo, Gustavo. Lá está prática reiterada e falta de escrituração. Acho que me confundi. É por isso que eu falei, eu iria concordar com as conclusões. A discussão era se haveria ou não prática reiterada, porque para mim não tem. Uhum. Agora, a minha dúvida aqui é o seguinte, gente. Se nem na manifestação de inconformidade e nem no recurso voluntário ele se contrapõe a essa constatação de falta de escrituração, estaria certo a gente estar se manifestando sobre isso? Seria nem desconhecer, né? Aqui eu acho que seria não conhecer, tá, André? Porque ele não ataca. A DRJ aventa isso, mas analisa, né? Ô, Paulinho, eu acho que é semelhante àquele meu caso. Seria de conhecer, mas negar provimento porque ele não ataca o fundamento autônomo do acordo. Não, na verdade a DRJ acabou entrando nessa linha. Isso. Porque ele ataca a prática reiterada. Ele não ataca a outra. Mas a DRJ falou, não, mas você não ataca aqui. Então, eu acho que há que se conhecer e dizer, olha, continua não atacando. Sim. O argumento autônomo. Beleza. O fundamento autônomo, na verdade. Né? Entendi. Mas esse é o fundamento. O prática reiterada, eu não sei se no voto da DRJ ela também afastou essa... Não, ela não fala. Não. Eu que me confundi, porque tem... Perdão. A DRJ, ela assume, então, esse ponto própria que a prática reiterada seria relativa à falta de escrituração, porque tem uma passagem aqui que é muito explícita nesse sentido. Pois é, eu acho que ela faz essa confusão. Ela que Sim. trouxe essa confusão de prática reiterada e não escrituração. Aquele trecho que eu li do acordo da DRJ, cujo o teor é reproduzido pelo André, fala isso. Prática reiterada da infração que foi configurada, no caso em tela, pela impossibilidade durante todo o ano calendário 2010 de identificação de movimentação financeira, inclusive bancária. E isso aqui eu não concordo. E quando a Andréia está tomando isso aqui como fundamento dela, aí eu tenho que voltar para as conclusões. Só ver aqui uma coisa, Gustavo. É isso mesmo, o Paulo tem razão. Aqui, ó, o item 5.1, eu não tinha prestado atenção nisso. Ele só fala de falta de escrituração contábil da movimentação financeira. Item 5.1 do ADE. Então, realmente, eu acho que eu me equivoquei aqui no meu voto. Eu acho que você não deveria usar esse fundamento da DRJ, porque a DRJ... Exatamente, você tem que só se centrar na questão de que... eu vou retirar... Pode até usar a parte do argumento relacionado a... eu não tinha me prestado atenção. André, mas não se pune não, porque quem errou nesse caso foi a DRJ. A DRJ, quando fala do item 5.1, ela fala prática reiterada de infração e falta de escrituração e movimentação. Quem fez essa bagunça foi a DRJ. Pois é, mas na medida que ela acolhe o fundamento da DRJ, ela traz por voto. Não, eu só estou falando para ela não se punir por isso, porque a DRJ levou ela a erro. Não estou me punindo, não. Mas o ato declaratório também fala em prática reiterada, né? Faltou verificar mesmo. Realmente não tem prática. Eu acato, não tem prática reiterada, eu retiro aqui. Então, mas André, só uma dúvida. O ato declaratório, ele fala também em prática reiterada. Por isso que ele foi excluído. Mas não equivocadamente, porque a representação falava em embaraço à fiscalização. Mas então o erro também está no ato declaratório. Agora, o contribuinte se insurge contra a prática reiterada no recurso? Não fala nada também. Ele só fala sobre aquela questão de... O que eu trouxe aqui, né? Aquela questão de grupo econômico, que a receita bruta não podia ser... E era o fundamento da representação, na verdade. Perfeito, Mas ele não traz.
Porque a conclusão do ADE, ela foi somente pela falta de escrituração. Só que ela, durante a confecção lá dos motivos, ela coloca item 5.1, falta de escrituração contábil da movimentação financeira. Item 5.2, ela fala sobre a equiparação do senhor José Carlos Schaeffer, administrador das empresas. E fala do 5.3 da formação do grupo econômico. Aí, o contribuinte, ele se pega no item 5.2 e 5.3, só que na hora que ela conclui, a conclusão do ADE, só ficou válido a questão do item 5.1, que é falta de escrituração contábil. Não, gente, não é não, peraí. Tem um trecho do recurso que o contribuinte fala assim: ora, excelências, como impugnar a contribuinte prática reiterada se não houve qualquer intimação ou notificação prévia? Então, assim, meio que ele ataca esse fundamento. Eu não sei se eu achei o documento errado aqui, mas o ADE fala da prática reiterada também. O ADE fala, a representação é que não fala em prática reiterada. Ah, entendi. Se você pegar o item 6 da representação, ele fala assim: ao final da análise, conclui que a empresa Lore Fernandes ficou sujeita à exclusão pelo cometimento das infrações descritas acima, fazendo nas hipóteses a exclusão de ofício. Enquadramento na situação do artigo 29, inciso 2, que é embaraço e fiscalização, e o 8º da lei 123, complementar 123. O 8º é uma escrituração, referente ao item 5.1, sujeitando a empresa a partir de 1º de janeiro de 2010. Enquadramento na situação descrita no artigo, o parágrafo 9 do artigo 3º, esse aqui precisa dar uma olhada, da lei complementar 123, referente ao 5.2, sujeitando a empresa à exclusão a partir de 1º de janeiro de 2011. Aí o ato declaratório, acho que se limitou ao primeiro ponto, só que ao ser emitido, ele, em vez de referir o inciso 2, referiu o inciso 5, que é reiterada, daí a confusão. O ato declaratório seria parcialmente nulo nesse ponto, né? Mas, enfim, a conclusão final é a mesma. Mas talvez seja oportuno você esclarecer essa confusão no seu voto, André. Inclusive que a DRJ embarcou nessa confusão da prática reiterada. Até porque o contribuinte se pronuncia sobre o problema da prática reiterada. E ela fala em prática reiterada, a DRJ, usando indevidamente a movimentação financeira não escriturada, que não tem nada a ver, não é isso o objeto da representação. Isso é outra. Ele é um inciso autônomo, né? Concordo, presidente. Mas no mérito, acho que seria conhecer mesmo, né, e negar provimento. Não sei se há divergência quanto a isso. Não, eu acho que tem que negar provimento porque a DRJ sustenta a prática reiterada, o contribuinte ataca a prática reiterada. Né? Então, assim, tem que negar provimento porque, olha, a despeito ele tem razão nesse caso, até porque o ADE, nesse ponto, seria inclusive nulo, porque a prática reiterada não foi invocada como fundamento para a exclusão. O fato é que ele tinha um outro argumento autônomo, um outro fundamento autônomo que não foi impugnado e que, portanto, era suficiente para manter a exclusão. O que importa aqui, gente, é só uma coisa: tem diferença de data, de prazo de... Sim, mas o da não escrituração, ele antecipa a exclusão. Por isso que eu acho que eles abandonaram a segunda hipótese, que era para janeiro de 2011. Entendi. Um é janeiro de 2010, que é a não escrituração, e outro janeiro de 2011. Aí, né, eles pegaram a que já englobava, já ia ser excluído, não tinha por que usar o outro fundamento lá. A minha pergunta é, inclusive, em relação ao prazo de exclusão dele, mas o prazo de exclusão dele me parece que está na regra geral de 2 anos, né? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Tá. Ele não foi majorado, então tudo bem. Então, eu acato a observação de vocês, eu vou esclarecer essa confusão aí da prática reiterada e mantenho o voto. Assim, mantenho... As conclusões. As conclusões do voto. Está satisfeito? Cleucio está pensativo? Está ok? Eu estou em dúvida. Tá em dúvida? Porque eu estou vendo o seguinte, ele impugna a questão da prática reiterada, eu estou vendo aqui no recurso voluntário. Agora, Andréia, se estou entendendo, você entende que é o caso de negar provimento porque ele não teria refutado o argumento da não escrituração ele não trouxe da movimentação financeira? Ele não trouxe nada, não escriturou.
E isso é motivo, é motivo de exclusão do simples. Ele não só não escritura, como não refuta essa afirmação. Não refuta. Das casas. Mas é isso que eu estou procurando aqui no recurso, ele não refuta, né? Não. Ele nem menciona, ele se pega nos outros dois pontos que, na verdade, não foram utilizados. Nem na manifestação de conformidade, Cléucio, ele falava. Por isso que a DRJ até chegou a dizer isso, né? Ó, aqui, inclusive, seria o caso de aplicar o artigo 17. Né? Mas, estranhamente, eles não aplicam e analisam. Talvez até para dizer que existia um fundamento para, né, que pese ele atacasse aquela outra questão, tinha um fundamento autônomo, mas menos que nem aquele recurso que o Gustavo conheceu, mas ele tinha um outro fundamento autônomo do acordo que não foi combatido, né, Gustavo, naquele caso. Talvez adotando um pouco essa premissa. Bom, vamos ao voto? Paulo? Eu acompanho a relatora. Então, com essa correção, né? Assim, o fundamento não vai ser o fundamento da DRJ, né? Sim. Mas sim, o principal é que não foi atacado esse argumento, esse motivo autônomo da exclusão, que é a ausência de escrituração. Gustavo? Com a relatora, nos termos que o Paulinho colocou. Ricardo? Com a relatora. Flávio? Com o relator, presidente. Celso? Também vou acompanhar a relatora com essas observações feitas pelo Paulo. André? Acompanho também. Eu também vou acompanhar. Então, o item 97, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Quer abrir o outro, só para a gente dar uma olhada se tem similaridade? Ele nem é copiar e colar, só muda o nome do... Mas vamos abrir, mas só muda o nome do contribuinte. É muito parecido. É idêntico mesmo, as peças são idênticas, tudo igual. Deve ser a mesma representação, inclusive. Não, e é do mesmo grupo, né? Então... Sim, porque na representação ele já falava o nome dessa pessoa. Né? Isso. É a mesma coisa, se quiserem que eu leia, mas... Só dar uma olhadinha no geral aqui. Ok. É idêntico. Todos de acordo? Então, aqui meus resultados no item seguinte. Então, É idêntico, então? É idêntico? Presidente. Idêntico. Então, item 98, também, por unanimidade, negado provimento ao recurso. Nos termos do voto da relatora. Os ajustes que serão replicados aqui, né, André? Sim, os ajustes serão replicados. Vamos lá. Próximo item 99, Gontec Manutenção. Gontec. Esse caso é interessante. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ Juiz de Fora, que manteve a exclusão do Simples Nacional, efetivado pelo ADE, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, em virtude da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa. Os débitos motivadores da exclusão decorreram de auto de infração lavrados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, e foram objeto de inscrição em dívida ativa da União, sob o número tal, a título de débitos de natureza não tributária, PAF número tal. A interessada ajuizou ação anulatória de débito fiscal na primeira vara do trabalho de São José do Rio Preto, postulando a suspensão da exigibilidade dos débitos e a anulação dos autos de infração.
A DRJ Juiz de Fora determinou que os autos fossem baixados em diligência, a fim de que o processo fosse instruído com informações sobre a situação da ação judicial, que diz respeito à anulatória de débito fiscal, combinada com o pedido de antecipação de tutela, número tal, em face de autos de infração impostos a ela, como empregador, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No acórdão da DRJ, o relator destaca os seguintes pontos da informação fiscal prestada pela Delegacia de Origem. Que a Procuradoria da Fazenda de São José do Rio Preto informou que o PAF número tal encontrava-se na situação ativa e ajuizada. Que no processo judicial consta decisão proferida em 12 de dezembro de 2014, em que foi negado o pedido para que fosse declarada a suspensão da exigibilidade dos créditos. Considerando que a contribuinte não se manifestou sobre o resultado da diligência e o juízo desfavorável ao contribuinte, firmado, vou corrigir isso aqui, essa repetição, firmado na decisão do processo judicial, foi mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional. Aí segue a transcrição do acórdão, aí segue o recurso voluntário apresentado. Em suma, a contribuinte defende a anulação do ADE, eis que o débito foi extinto, tendo em vista que a ação anulatória da primeira vara de São José do Rio Preto foi julgada procedente, anulando o auto de infração do Ministério do Trabalho e suspendendo a exigibilidade do débito conforme transcrição a seguir. Aí eu transcrevo. Posso passar para o voto? Ou querem esclarecimentos? Pode ser? Pode ir a voto. Conheço do recurso. O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com exigibilidade não suspensa. A matéria em discussão é tratada no inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar número 123 e na resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, transcritas a seguir. Os débitos motivadores da exclusão decorrem de auto de infração lavrados pelo antigo Ministério do Trabalho e foram objeto de inscrição em dívida ativa da União sob o número tal, a título de débitos de natureza não tributária. A interessada ajuizou a ação anulatória de débito fiscal na primeira vara de trabalho de São José do Rio Preto, postulando a suspensão da exigibilidade dos débitos e anulação dos autos de infração. Em seu recurso voluntário, a contribuinte defende a anulação do ato declaratório, eis que o débito foi extinto. Vou pular aqui. Consulta efetuada ao site da internet do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em junho de 2019, confirma que em 2 de setembro de 2016 foi prolatada pela autoridade judicial sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a pretensão quanto ao auto de infração número tal, declarou a nulidade dos autos de infração tais, antecipou os efeitos da tutela jurisdicional. Dispositivo. Ante o exposto, extingo sem resolução do mérito a pretensão quanto ao auto de infração tal, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo tal do novo Código de Processo Civil, e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Vontec em face da União, declarando a nulidade de tais autos de infração. Okay? Quanto aos débitos decorrentes dos lançamentos lavrados nos autos de infração números tais, não há que se discutir a regularização de débitos dentro do prazo legal, tendo em vista que os autos de infração foram declarados nulos na sentença judicial, folhas tais. Tem que corrigir essas folhas aqui. A sentença anulatória de débito fiscal tem natureza constitutiva negativa, ou seja, quando o débito é anulado, é como se este nunca existisse. Não se trata de retroagir os efeitos à época da exclusão da empresa do Simples Nacional, pois tais efeitos nunca operaram validamente. Em relação aos débitos decorrentes dos lançamentos lavrados no auto de infração número tal, número 20.085.702, cabe uma análise mais minuciosa. Na sentença proferida pela autoridade judicial, fundamentou-se que não haveria interesse de agir quanto ao citado auto de infração,
já que a interessada realizou o pagamento dos débitos conforme trecho reproduzido a seguir. De início, conforme reconhecido pela defesa, a parte autora realizou o pagamento do auto de infração número tal, motivo pelo qual extingo sem resolução do mérito a pretensão da autora quanto ao referido auto, por falta de interesse de agir. Resta, então, determinar se o pagamento foi efetuado dentro do prazo previsto no artigo 76 da resolução do Comitê Gestor. Consta nos presentes autos que a ciência do ato declaratório executivo ocorreu em 7 de novembro de 2014, por edital. Dessa forma, a contribuinte teria que regularizar as pendências que motivaram sua exclusão do Simples Nacional até 7 de dezembro de 2014, ou seja, 30 dias após a ciência do ADE. Na sentença, a autoridade judicial menciona que a informação sobre o pagamento do auto de infração encontra-se nas folhas 484 verso do processo judicial, conforme texto já reproduzido. A pesquisa efetuada no site do TRT 15, no processo número tal, que consta aqui nos autos, contém o registro de que as petições de folhas 479 a 492, que inclui a citada informação de folhas 484 verso, foi juntada ao processo judicial em 3 de outubro de 2014. E aqui eu ressalto a linha onde fala petições de folhas 479 a 492, 3 de outubro. Dessa forma, considerando que o documento foi anexado aos autos em 3 de outubro, é razoável concluir que o pagamento foi efetuado antes de 7 de dezembro, prazo limite para a regularização das pendências que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional. Dessa forma, uma vez regularizados os débitos que acarretaram a emissão do ADE, no prazo de 30 dias contados da sua ciência, deve ser cancelada a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário. É isso. Ok. Algum questionamento? Fala, Flávio. André, o contribuinte não trouxe a quitação disso? Por que não trouxe, juntou o pagamento? Eu achei tão... Era tão mais fácil do que ficar pesquisando lá no TRT, enfim. Eu concordo, né, já adiantando, eu concordo com o que você está colocando, né, não tem motivo. Como é que ele juntaria um negócio, né, que não teria o pagamento? Mas... Até agradeço ao Gustavo a ajuda aí, que eu tirei umas dúvidas com ele. Não, mas aqui não tem dúvida. Você tem um juiz dizendo que o débito está extinto. Não por outra razão ele declarou perda de objeto. Acho que a dúvida ficaria, Gustavo, com relação à data do pagamento. Prazo, a data. Ela a lógica do André me parece razoável. Totalmente, mas era só juntar a quitação que ele juntou lá no juiz, ele juntava aqui, né? Ficava mais fácil. Eu estava procurando aqui. Inclusive tem uma sentença já numa exceção de pré-executividade em que o juiz acolhe a exceção justamente por conta da decisão proferida nesse outro processo da anulatória. A questão é só a data do pagamento, mas a lógica que a André adotou me parece razoável. Até pela construção do raciocínio, seria muito mais fácil ele ter juntado a guia pagando, mas enfim, a priori eu estou de acordo. André, eu não vi a informação se esse processo transitou em julgado. Transitou, né? Eu talvez não tenha ressaltado, mas está lá. O trabalhista que você fala, né, André? O trabalhista. Inclusive eu fiquei em dúvida, porque tinha um prazo lá para PGFN, não tinha nada. Aí depois que eu entendi, não, ela não quis, ela não se manifestou. Transitou em julgado, sim. Fala, Gustavo. André, mas é importante isso constar, tá? Porque uma das premissas tuas é de que os débitos foram anulados. Tá, Ok, beleza. Só que se essa decisão fosse reformada lá na frente e restabelecido os débitos, não, foi lógica eu coloco também essa tela da consulta que eu fiz? Sim, né? Até eu não acho que precisa não, mas é importante falar, olha, vale dizer que essa decisão transitou em julgado de forma que os débitos foram definitivamente extintos. Sim, foi. Mas acho que se ela tem a tela, acho que é interessante, porque isso aí depois tem a informação concreta, não fica só a afirmação dela.
Ok. Ou faz um link da página consultada hoje, tal. Ah, E coloca como nota. perfeito. André, só uma dúvida aqui, eu já antecipo que estou de acordo, acho que não tenho o que discutir, mas aqui quando se afirma que o prazo para a comprovação do pagamento, né, o prazo de 30 dias, seria 7 de dezembro de 2014, tendo sido o contribuinte intimado do ato declaratório em 7 de novembro de 2014, como a intimação se deu por edital, não se aplica aqueles 15 dias do 70235? Então, a data considerada já foi 7 de novembro. A intimação foi antes. O edital foi afixado antes. Essa data que eu coloquei, 7 de novembro, já considera os 15 dias. Já considera? Tá. Isso. Então, Ok, esclareci. podemos escolher os votos? Paulo? Eu acompanho a relatora. Gustavo? Acompanhe, presidente. Ricardo? Eu confesso que eu estou com uma dificuldade aqui nessa narração anulatória, mas na falta de maior tempo para maiores análises, eu vou acompanhar a relatora também. Você tem algum questionamento que de repente a André possa te ajudar, Ricardo? Não é questionamento de fato, é de direito. Então, desculpa, só comentar, senhor presidente, posso? É assim, Não, é só, aí ele teria que declinar qual é a dúvida dele, só se ele quiser. Você não quer tirar essa dúvida com a André ou com o colegiado? É questão de direito? Não, é uma questão... Eu estou preocupado com os efeitos dessa anulatória. Mas eu vou ser vencido, então eu acompanho a relatora de qualquer maneira. Ok. Flávio? Qual é o relator, presidente? Elcio? Também sigo a relatora, presidente. André? Acompanho. Me acompanha. Então, neste item 99, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nós temos relatório e voto da relatora. Chegamos ao número 100 e último processo do dia. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da RJ Brasília, que manteve o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional, relativo ao ano calendário 2015, em virtude de possuir saldos de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa. Consta no acórdão da DRJ que, eu vou ler aqui porque eu não estou me lembrando, a opção foi indeferida em virtude de existir o débito de PIS, código 0810, inscrito em dívida ativa da União, com o número de inscrição tal, o qual não se encontrava com a exigibilidade suspensa, com fundamento no inciso 5º, artigo 17 da lei. A ausência da comprovação de regularização do débito em tempo hábil, na ausência da comprovação de regularização do débito em tempo hábil, foi mantido o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional. Segue a transcrição da ementa deste acordo. O sujeito passivo apresentou recurso voluntário com suas razões de defesa. Em suma, a contribuinte alega que teria declarado na DCTF, equivocadamente, o valor do débito de PIS referente a outubro de 2011, o que motivou o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional do período. Apresenta os seguintes fatos: que se trata de microempresa com faturamento mensal médio de R$11.000, de modo que jamais alcançaria o valor apontado como débito de PIS, cuja alíquota era de 0,65%. Que se houvesse um débito de PIS no valor de 11.000, seria necessário que a recorrente tivesse naquele mês um faturamento de 1.700.000, o que jamais ocorreu. Que no mês de outubro de 2011 teve um faturamento de 11.090, conforme demonstrado por meio das notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela Prefeitura de Duque de Caxias.
que teria cometido um erro no preenchimento da DCTF relativo ao faturamento do mês de outubro de 2011, apresentada em 1º de dezembro, quando teria sido informado o valor do PIS como sendo 11.090, ou seja, um valor total da receita verificada, ao invés de R$ 72,09. Que em 6 de maio, ao tomar conhecimento deste fato, retificou a DCTF, mas que o débito apurado já havia sido inscrito na dívida ativa da União, em 7 de março de 2014, com base na informação contida na DCTF original, que apresentou o pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União, recepcionado em 15 de maio de 2014, processo número tal, objeto do parecer SAORT número 168, de 30 de abril, e segue a ementa do citado parecer. Pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa, ausência de prova inequívoca da apuração do débito, alegado como correto, solicitação indeferida. Que recorreu ao parcelamento de um débito que jamais deu causa, no propósito de ter o protesto retirado, porém tudo inútil. Que seria evidente o erro cometido no preenchimento da DCTF original, que deveriam ser anexados aos autos os processos tais. Ao longo de seu recurso, a interessada faz ainda diversas colocações sobre a situação da sua empresa e dos sócios e sobre as circunstâncias que teriam levado ao erro da informação prestada na DCTF. Ao final, requer que seja julgado procedente o presente recurso, deferindo a opção pelo Simples Nacional retroativa a 1º de janeiro de 2015, como também tornada sem efeito a inscrição do débito em dívida ativa, cancelando, por ser direito de justiça. É o relatório. Então, aqui eu tomo conhecimento, tem aqui uma observação, da mesma maneira que acho que ocorreu no processo do Gustavo, que a data da ciência foi considerada a data da entrega do recurso, tendo em vista que a intimação não foi feita pela agência de Duque de Caxias. Então, é tempestivo. Né? Vamos lá. O litígio decorrente de indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com exigibilidade não suspensa. No recurso voluntário, a interessada discute o valor do débito que motivou o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional. Conforme relatado, a contribuinte alega que teria declarado na DCTF original o valor do faturamento total de outubro de 2011 como sendo o valor devido de PIS, quando tomou conhecimento do equívoco, transmitiu a DCTF retificadora, mas o débito equivocado já se encontrava inscrito na dívida ativa da União. Essa situação foi relatada na manifestação de inconformidade e foram apresentados como provas a DCTF retificadora e o DARF de pagamento da contribuição. O acórdão da DRJ baseou-se na informação prestada pelo Serviço de Controle e pelo SEORT, e nas consultas efetuadas nos sistemas da PGFN para indeferir o pedido de inclusão da empresa no Simples Nacional, tendo em vista ter concluído que o débito não havia sido regularizado até a data limite prevista na legislação. Destaco só que eu fazia parte do colegiado. Inconformada, a interessada apresentou no recurso voluntário cópias das notas fiscais emitidas pela Secretaria Municipal de Fazendas de Duque de Caxias, no intuito de comprovar que o faturamento total de outubro correspondia ao valor da contribuição para o PIS/PASEP declarado na DCTF, e, portanto, o equívoco alegado. Neste ponto, deve ser ressaltado que as informações prestadas à Receita Federal, por meio de declarações ou demonstrativos previstos na legislação, situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte. Destaca-se também que a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois é nessa declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações e pagamentos e possíveis compensações. Assim, a declaração do contribuinte DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe a legislação tributária. Ok. Adicionalmente, já não cabe neste momento processual a análise do valor do débito que motivou o indeferimento,
mas verificar se a pendência havia sido regularizada na data limite prevista pela legislação. Conforme já mencionado, a contribuinte teve a oportunidade de ter suas razões analisadas quando apresentou o pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União, recepcionado em 15 de maio de 2014, no PAF número tal, objeto do parecer SAORT número 168, que foi indeferido por ter sido considerado que a solicitação apresentada pelo interessado não possui condições de ser atendida por falta de elementos essenciais que a justifiquem. Deve ser destacado ainda que o débito inscrito na dívida ativa da União goza de presunção de liquidez e certeza e somente poderá ser afastada no momento processual adequado e por meio de prova inequívoca em sentido contrário. Portanto, ao contrário do pretendido pela interessada, não cabe a análise por este colegiado do valor do débito inscrito em dívida ativa da União. Assim, passo a análise do indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional pela existência de débitos com a Fazenda Nacional com exigibilidade não suspensa. Aí eu reproduzo aqui a parte do acordo da RJ que trata desse indeferimento. E no final aqui. Dessa forma, uma vez que não foram regularizados os débitos que acarretaram a emissão do ADR no prazo de 30 dias contados da sua ciência, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional. A respeito das considerações da contribuinte sobre a situação da empresa e dos sócios, não cabe a este colegiado se manifestar. Com efeito, como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade, deverá a autoridade tributária, bem como o conselheiro do CARF, cumprir rigorosamente o tiver sido determinado nos atos legais e normativos vigentes, não lhe sendo permitida a utilização de discricionariedade. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É como voto. A relatora está negando provimento. Me parece que a questão é débito constituído por declaração, né? Algum questionamento? Podemos ir direto ao voto? Eu fiquei com uma dúvida, presidente. Por favor. André, então não há comprovação de que ele tenha pago o valor que ele considera correto, é isso? Não tem nenhuma comprovação? Não, ele paga o valor que ele considera correto. Só que o valor que ele deve é o outro valor. Ele teve a oportunidade de contestar. E foi mantido, inclusive inscrito em dívida ativa da União. Ele paga os R$87, eu acho. Acho que não sei se tem essa prova, mas é que ele alega, não tenho certeza que existe a prova, mas a questão é exatamente essa. É que ele fala, olha, eu só devo menos de R$100. Esse valor aí que eu declarei equivocadamente, ele é irreal. Só que, para essa instância, nesse momento, não há como a gente analisar isso. Não há como falar assim, PGFN, esse débito aí está errado. Existem uns momentos que ele poderia ter discutido isso. E ele até fez, né? Tem um então se ele fez... Oi? Uhum. Ele discutiu... Então, mas se ele fez, a minha dúvida é essa. Pelo que eu estava entendendo aqui do seu voto, ele chegou a questionar esse valor que está sendo exigido dele lá na instância de origem. Sim. Ele realizou o pagamento. Há uma dúvida com relação ao valor que ele alega aqui, né, que foi uma questão em relação ao cálculo lá do PIS, que ele se confundiu com o faturamento dele. Isso. Eu até entendo que não cabe a nós aqui, enquanto colegiado recursal, se imiscuir na decisão da PGFN. Acho que não é o caso. Mas a minha dúvida é essa, se ele pagou e dentro do prazo, qual é a irregularidade? É que o débito era 11 mil, ele pagou só R$100 proporcionalmente. Não, isso. Então, mas é porque ele está dizendo que 11 mil foi o erro dele. Pois é, só para esclarecer, na verdade, ele pediu uma revisão de ofício, apresentou elementos e a unidade concluiu que ele não comprovou essa alegação dele e manteve a inscrição. Então, apesar de ele retificar a declaração e pagar o que ele acha devido, persiste o débito de dívida ativa, entendeu? E aí está constituído esse débito inscrito em dívida. Ele discutiu essa diferença, né, dentro do que ele declarou. Ele pediu uma revisão de ofício. Ele pagou e ele perdeu, né, pelo que eu entendi foi isso, né? Agora ele pode discutir judicialmente, mas no momento
era um débito ativo, entendeu, Cláudio? Ele diz, ó, eu só devia 0,65% desses 11 mil. Mas ele confessou 11 mil, pediu para revisar, não sei o que ele apresentou, a gente não tem acesso, e não foi aceita a alegação dele. Então, persiste aquele débito grande, escrito em dívida, e a despeito dele ter pago o que ele acha devido. Esse é o mote da exclusão dele. Ou seja, o Gustavo tinha pedido a palavra, não sei se... Você já explicou. Ele até tentou parcelar, mas posteriormente, em abril, e não foi concedido. Depois ele parcelou lá, tem um extrato lá no final, que ele parcelou lá em 2016. Eu não falei de parcelamento, boa. Até dentro do prazo, para garantir a manutenção dele no Simples, ele podia ter parcelado enquanto estava discutindo aquilo ali, né, talvez. O dureza aqui, gente, nós estamos falando de uma empresinha de despachante. Esse cara não tinha recurso para fazer isso. Daí o desespero. E quem fez isso, provavelmente até sem avisar ele, quando a vida vier ao Marcão, deve ter sido o contador. Boa observação, Paulo. Eu vou acrescentar a questão do parcelamento, presidente. Eu cheguei a analisar nos autos, mas eu não escrevi no voto. Que o parcelamento foi posterior ao prazo. André, eu acho que também vale a pena dizer que não cabe a nós manifestar sobre a suspensão da inscrição do débito indicativo, que ele também requer. Sim, no pedido. Perfeito. Isso. Ok, tá, compreendeu, Cláudio? A complexidade da coisa é essa. Parece realmente que ele fez alguma bobagem, mas ele não conseguiu convencer a unidade de que ele não devia aquilo que ele confessou na DCTF. Seja por falta de instrução adequada, sei lá. Damos ao voto? Podemos. Paulo? Eu sigo a relatora. Gustavo? Com a relatora, presidente. Ricardo? Relatora. Flávio? Com o relator, presidente. Lélcio? Também com a relatora. André? Acompanho o relator. Me acompanha, então, o item 100, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Nesse caso aqui, o recorrente A. Moretti, despachante de veículos. Com isso, a gente encerra a pauta do dia 15 de julho, da sessão iniciada às 14 horas. Retomamos amanhã. Amanhã temos poucos processos em pauta, mas temos o dever aí de complementar os trabalhos. Então, podemos encerrar a gravação. Por favor, Fabiana, no apoio. Gravação encerrada, presidente.